Livro de 2 Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou, e digam-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor, no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Livro de 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram,
e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você?" Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético." Disse Elias: "Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido." De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel." E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: "Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?" Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: "O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu." Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: "Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale." Respondeu Eliseu: "Não mandem ninguém." Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: "Podem mandar os homens." E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: "Não lhes disse que não fossem?" Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: "Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva." E disse ele: "Ponham sal numa tigela nova e tragam-a para mim." Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: "Assim diz o Senhor: purifiquei esta água, não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva." E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Livro de 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a Lande 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: "O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe?" Ele respondeu: "Sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus, serão um só exército." E perguntou: "Por qual caminho atacaremos?" Respondeu Jorão: "Pelo deserto de Edom." Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: "E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe?" Mas Josafá perguntou: "Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele?" Um conselheiro do rei de Israel respondeu: "Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias." Josafá prosseguiu: "A palavra do Senhor está com ele." Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: "Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe." Mas o rei de Israel insistiu: "Não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós estes 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe." Então Eliseu disse: "Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista." Enquanto o arpista estava tocando,
o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Haresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra.